Obrigado pela disponibilidade da gente estar aqui falando de dança, uma das três artes primordiais, né? Quando a gente vai lá na evolução do ser humano, a dança está lá, ela é mãe do teatro, tão importante, a dança, a música e o teatro, essas três pioneiras, e depois vieram as outras artes. Então, Sormano, preparado? Vamos lá. Para o pessoal te conhecer esse artista que já tem nome aqui na cidade, né? Dança super bem, é coreógrafo, é professor, né? Eu vou fazer uma entrevista de emprego com você, combinado? Vamos lá. Então vamos lá. A entrevista de emprego, Sormano, dá para conhecer muito da pessoa assim, mas só que é rapidão, combinado? As Não, beleza, respostas vamos são lá. rápidas. Então vamos lá. Nome completo. Sormano Adriano Campos de Oliveira. Ó, e o nome artístico. Sormano Oliveira. Sormano Oliveira. A sua formação? A minha formação ela é em danças urbanas, né? Que é o meu foco, assim. Mas na verdade é até difícil falar assim, porque a minha formação ela veio nos últimos 10 anos, né? Tipo, ela é por meio de cursos, né? Nesses últimos 10 anos eu tenho feito cursos me capacitando. Eu também tenho DRT em dança, também estou me formando em educação física esse ano também. Então E você eu está estudo dança de modo desembolando, né? geral. Vamos que vamos. Pontos fortes do Sormano. Eu acho que eu sou bem dedicado, sabe, aos meus estudos, ao que eu escolhi, né, para viver assim. E eu tenho o meu ponto mais forte é que eu penso muito antes de mudar um passo que pode ser muito importante assim na minha vida. Então, eu sou meio... para dar um passo, eu tenho que ter certeza que eu vou, do que eu vou É fazer. tão dançarino quando vai falar na vida, fala em dar passos, né? Sim. Legal. Pontos fracos a gente falou? Pontos Não. fracos? Pontos fracos. O meu ponto fraco é, às vezes eu acho que está relacionado à mesma coisa, né? Porque às vezes a gente tem que ser meio imediatista em algumas coisas e eu não consigo ser se eu não tiver essa certeza. Então acho que pode ser um ponto fraco também. O que você fazia antes de dançar? Antes de dançar, eu fazia tanta coisa. Falando em questão, mas o que eu fiz de maior tempo, assim, relacionado à dança, foi jogar basquete. Sempre fui envolvido, tipo, um envolvimento com esporte. Tem muita roupa sua que você usa que é referência de basquete, né? Então, por aí, Essa ó, aqui. totalmente, né? Então, você já jogou basquete. Sim, eu joguei 8 anos. Interessante. Não, que legal. O que te levaria a não ser mais professor, a não dançar mais? Se as pessoas, assim, tipo, mais próximas de mim, minha mãe, minhas irmãs, meus pais, assim, em geral, precisassem, né, que eu escolhesse algum outro caminho, isso faria. Ou então, sei lá, uma lesão, alguma coisa que não pudesse trabalhar especificamente com o corpo. Mas eu acho que mais isso, se alguma das pessoas ao meu redor precisasse que eu seguisse um outro caminho. Onde você se enxerga daqui a 5 anos? Eu me enxergo ainda dançando, né? Vivendo da dança e partilhando com as pessoas e aprimorando mais. Eu me enxergo, tipo, com questões mais sólidas do que eu tenho hoje relacionado à minha arte, assim. Nessa resposta você falou aprimorar e é a próxima pergunta: o que você faz para aprimorar os seus conhecimentos? Eu estou sempre ligado em tudo, sempre estudando e também o que eu acho importante, escutando as pessoas que estão ao nosso redor também, porque a gente pode aprender com várias pessoas, não importa se elas são da dança ou não, eu estou sempre atento a isso. Eu acho que as pessoas são o foco assim, para a gente melhorar como ser humano, no nosso profissional também. O pessoal está elogiando aqui, a Wanda viu o cartaz ontem, né? O Fábio Wanda, viu o gente cartaz boa. ontem e falou, falou que ia assistir, né? Porque você é professor dela, e Legal. falou que você é tímido. Eu falei, que tímido? A gente vai falar de dança, né? Não tem como ser tímido quando a gente fala de algo que a gente ama, né? A gente Sim, fala sim. a danar, né? A conduta que te desagrada nas pessoas do meio. Eu acho que é a falta de respeito, né? Falta de carinho, assim, com a diferença dos outros, seja ela qual for, isso me desagrada bastante. Sua pretensão salarial. Então, minha pretensão salarial... É complicado falar isso quando você mexe com dança, né? Porque
é, é muito complicado assim, a questão do salário. Ah, eu tenho que falar em números assim? Vai, ou você... Na Acho que imaginação pode o. tudo, né? É, na imaginação pode tudo. Não, eu acho que é que dando para pagar as contas e continuar dançando, tá valendo. Ô, Sormano, é muita responsabilidade a questão de criar a coreografia, ser responsável por crianças, por adolescentes, né? Até por adultos também, você dá aula para adultos. E a próxima pergunta é como você lida com estresse e trabalho sob pressão? É complicado. Essa questão de trabalhar com criança e adulto e adolescente, assim, no caso, é bem diferente, né? Porque cada um fala uma língua, né? Uhum. No momento assim, e cada um atende uma necessidade. E além de olhar as faixas etárias, ainda tem a questão da individualidade de cada um, né? Então, eu lido com isso prestando atenção nessas pessoas, né? Vendo com o que elas estão vivendo no momento, e quais são os objetivos delas quando procuro o meu trabalho. Então, eu tento lidar com essa pressão sendo o mais útil possível para ajudar essa pessoa a alcançar o objetivo, né, que ela está procurando. E o que te motiva? O que vai sempre pegar é isso, as pessoas, porque é incrível, tipo assim, quando você vê que seja uma festa, alguém vem procurar para fazer alguma festa, ou alguém que veio procurar uma aula para questões estéticas ou coordenação motora, essas coisas, quando você olha para a pessoa e vê que ela atingiu o resultado e está feliz com aquilo, isso te motiva, você fala assim, nossa, eu estou conseguindo, né? Estou conseguindo realmente ajudar aquela pessoa, então isso me motiva muito. E a decisão mais difícil tomada recentemente? A mais difícil foi parar de dar aula, né? Uhum. Foi parar de dar aula, mas era um momento que sim necessitava, né? Que a gente sabe, né? É um momento que necessita, mas foi difícil porque é o que eu faço de segunda a segunda, é o que eu penso antes de dormir, na hora de é tudo isso, né? É o que eu faço no meu cotidiano, então mudou tudo, né? De um Essa momento assim. palavra parar é o impacto, né? Porque é um corpo que movimenta, que cria, que vive do movimento e de repente essa parada Sim, por isso dói, que. né? Mas essa parada ela só não foi tão chocante assim para mim, porque eu sei que um dia, né, o corpo ele não vai responder da maneira que ele responde. Então eu ainda trabalho aqui, né? As questões como eu vou poder continuar dançando, vivendo de dança a partir do momento que eu não puder dançar mais. Então essa parada que eu dei, eu foquei mais nessa parte de estudos, teoria, para, né, para Tá uma aprimorar e briga voltar. aqui, olha, elogiando lá no Patafufo, agora tá falando que a Zumba à noite também é legal, tá uma luta, ótimo, gente. Sormano, o que São você faz no incríveis. seu tempo livre? Seu tempo livre? No meu tempo livre, eu passeio com meu cachorro, fico Uhum. bastante com a minha mãe, brinco com meu sobrinho, faço essas coisas assim de família mesmo. Gente, se vocês gostaram da entrevista de emprego, vai mandando coraçãozinho aí, tá? Se o Sormano foi contratado ou não. Ô, Sormano, a dança, por onde ela passa, onde ela chega, porque quando se fala dança, todo mundo dança, colocou uma musiquinha, o pessoal tá mexendo, tá com o dedinho. Por onde essa dança passa, onde essa dança chega? Isso chega numa questão que muita gente fala, né? Que não sabe dançar, né? Muita gente fala Uhum. isso, que não sabe dançar. Mas eu penso da dança de uma maneira diferente, né? Que a dança, quando você escuta a música, seu corpo se movimenta, né? E Uhum. se for lá em questões de ritmo, o nosso corpo ele funciona, né? No ritmo, né? Nosso Uhum. coração batendo, o nosso jeito de andar, tudo é uma questão de ritmo. Então acho que a dança é parte assim do ser humano como um todo. Então, eu acho que em questões de elevação do ser humano, a dança em questões sociais, em questões físicas, em questões mentais, tudo, a dança é uma ferramenta que pode melhorar a vida de muita gente, às vezes até mudar, igual fez com a minha, né, no caso. Mudou a minha. Nossa, e às vezes até mudar, isso é muito forte. Sormano, tá, a dança como arte agora, e de repente você era uma criança, não sei quando que você foi picado pela dança, e de repente você vê essa ferramenta, essa arte, como instrumento de pagar sua água, sua luz, de comprar sua roupa, de viver disso, e não sobreviver, de viver disso. Quando que ela passa de um simples mexer o corpo ali, sem nenhuma pretensão, só curtindo, para algo profissional, que é o que você faz hoje?
Eu acho que a partir do momento que elas se tornam um pouco responsabilidade, né? Uhum. Que você sente que quer fazer parte, né? Daquele contexto, e para isso você tem que contribuir, né? Que eu acho que o mais Uhum. importante é isso. A partir do momento que você decide ser profissional, você tem que contribuir para o meio de alguma forma, né? Porque eu acho que, falando de danças urbanas, né? Uma opinião que eu levo para mim, assim, é que não importa se você está em um grande festival, se você está no seu quarto, lá dançando, se você está dentro de uma academia ou não dando aula, ali você está fazendo história, porque você está contribuindo Aham. para que uma cultura continue viva, porque a partir de você outras pessoas vão vivenciar aquela cultura, mesmo que seja, Uhum. né, tipo, um número menor de pessoas. Então, acho que a partir do momento que se torna uma responsabilidade, que você se sente como parte daquilo que quer contribuir, eu acho que aí você tem um comprometimento maior, e a partir daí eu acho que você vê com outros olhos, né? Ou seja, mais profissional, assim. Quando a gente vê você, a gente vê, quando se fala em danças urbanas, aí você é uma referência aqui na cidade que a gente vê. Você sempre em festivais, sempre buscando trazer o que há de técnico e moderno na dança urbana, né? A gente vê você em Joinville, nas competições, a gente vê fotos de você com pessoas que entendem dessa dança e olha que interessante, né? Você vai lá na fonte e traz para a gente, isso é muito legal, mas eu queria te perguntar, todos dançam, mas quando ela se torna algo profissional? Por exemplo, quem que você viu dançando? Foi sua família? Foi seus amigos? Como é que você foi envolvido por isso? Na verdade, a dança, sem falar de danças urbanas, ela foi sempre presente na minha vida. Porque do Uhum. lado da minha mãe era o pessoal mais ligado no forró. Do lado do meu pai era o pessoal mais ligado no pagode. E tinha eu ali no meio que Aham. na época eu gostava muito de Claudinha Bochecha. E, e, ta- Nossa. e também eu tinha referência ali da década de 90, um artista que era o Will Smith, que tinha a série Maluco no Pedaço, que também tinha Aham. bastante coisa relacionada à música, à dança. Então ela sempre teve assim, é, na minha vida. Então eu sempre gostei de dançar, só que como de onde eu venho assim, eu não tinha nenhuma referência, né, de um familiar ou alguém que tivesse tido ascensão assim a algo profissional através de arte, no caso, através da Uhum. dança. Então eu nunca imaginei que um dia eu poderia, né, tipo, ver a dança como algo profissional. Mas aí foi acontecendo, né? Aí eu entrei no grupo da escola, comecei a dançar e fui dançando. Aí a gente conheceu a Inês, aí o nosso grupo começou a Uhum. ensaiar aqui na escola. Aí até que o momento que ela virou pra mim e falou assim, só, mano, vem dar aula aqui na minha escola, tal, eu vejo vocês ensaiando. Aí eu recusei, porque Mentira, é mesmo? foi parado para A ajudar gente as aguarda só um pessoas pouquinho. Parece que peraí. por meio da dança. Sormano. Sormano Oi? parou em recusei. Repete pra gente, Ah, por tá. favor. Eu Ah. recusei o convite de primeiro porque aconteceu aquilo que eu te Uhum. falei. A hora que ela me fez o convite, eu senti uma responsabilidade tremenda. Falei assim, Uhum. não, eu vou instruir outras pessoas. Aí eu não estava preparado, eu não, Aham. né, não estava preparado naquele momento. Aí eu recusei. Aí eu fui para casa e eu conversei com a mãe a mãe da Karen, no caso, a mãe a Uhum. Vanessinha, que eu chamo ela assim. Eu conversei com ela, ela falou, não, senhor, mano, mas você se dedica bastante e tal, então se caso Uhum. você estudar algumas coisas. Aí eu voltei e conversei com a Inês. Aí ela falou isso comigo, vamos estudar? Aí eu falei, Aham. aí eu acho que eu consigo. Aí isso foi em 2011. Aí de lá até Ah. aqui eu nunca parei de estudar e estou estudando até hoje. Então Professor... acho que Aí o foi aí que professor eu. apareceu. Aí, é. Aí na verdade, o que me chamou mais atenção na dança, assim, hoje em dia, eu me vejo mais como artista Uhum. dentro da dança, porque eu gosto do que a dança pode fazer aliado a outras artes. Eu não me Uhum. inquietei, eu sou bem inquieto nessa parte. Sormano, nós vamos para frases agora que eu peguei por aí, tá? Eita, E eu queria que você comentasse em cima dessas frases. São frases ok. que eu peguei da dança aí, gente que fala bem, gente que fala mal. Peguei, coloquei aqui. Você que é da dança, eu queria que você pegasse essas frases e desse a sua opinião sobre. Ok, Combinado? combinado. Então vamos lá. Primeira frase, Sormano. Não é porque você não sabe dançar que você não vai dançar. Assinado o álcool.
Isso pega bastante naquilo que eu falei com você, né? Tipo, as pessoas às vezes se prendem muito em falar que não sabe dançar. Mas todo mundo sabe dançar, né? Eu costumo falar com meus alunos que a dança é como a nossa impressão digital, né? Não tem ninguém igual assim no mundo que consegue se balançar idêntico a você, né? Porque o que é a dança? Simples. É quando você escuta uma música e aquela música causa um estímulo no seu corpo, né? Por questões históricas, sei lá, às vezes você escuta uma música que faz parte da sua história e você vai dançar ela com todo sentimento. Às vezes você escuta uma música que você gosta simplesmente porque é a música do momento e você vai, né, tipo, dançar também muito empolgado. Então a dança é isso. Acho que todo mundo pode dançar. E na minha opinião, o bêbado é o dançarino mais tipo assim, mais real que tem, porque Autêntico, né? ele só vai, né? Gente, sejam bem-vindos. O Igor entrou. Loading séries, gente. O Matheus vai estar com a gente no domingo falando de cinema. Sormano, próxima frase. A vida é uma amarga dança em que te dizem que passo deve seguir. Você falou disso no início, né? Eu dou um passo, você falou Sim. Tomar uma decisão, mas usando a palavra passo, né? Cada um usa esse vocabulário que pertence, por exemplo, eu uso muito, eu vou entrar em cena agora, eu vou ali entrar em cena, mas na verdade eu pego um contexto que é da vida cotidiana, mas eu uso frases do teatro e você parece que é a mesma coisa. Então, a vida é uma amarga dança em que te dizem que passo deve seguir. Você concorda? Se for olhar em termos... Acho que depende da situação, né? A dança, a dança, na verdade, a gente... Vou usar esse termo da dança, assim, né? Muitas das vezes a gente liga a música e simplesmente dança, e ali você é mais verdadeiro do que, às vezes, quando você vai fazer uma coreografia para apresentar para alguém. Entende? Às vezes, quando você faz a coreografia, você vai fazer pensando no que aquela pessoa gosta, ou então impressionar, de certa forma, ou para conseguir uma classificação em algum lugar, ou, né, ou ter alguma coisa em troca. Aí, quando você liga a música, simplesmente você dança, às vezes, ali, só se expressa e tem mais sentimento, mais verdade naquilo. Acho que na vida, às vezes, a gente faz a mesma coisa, né? Às vezes, a gente se apresenta para uma pessoa da maneira que a gente acha que ela gostaria, e às vezes a gente é só a gente mesmo, e é isso. É louco, né? Dança tão mal que pisou no próprio pé. Aquela pessoa que é muito empolgada, né? Tipo, mas eu acho que isso às vezes levando pro contexto assim da dança, é meio que uma zoação, né? Eu acho isso aí que, né? Tipo, eu acho que nossa, mas tem que ser muito ruim para pisar no próprio pé, né? Eu acho que eu já fiz isso na aula de balé, viu? Sormano, só comentar aqui. Beleza. Quando a pessoa vai dar ruim na vida, ou acontecer alguma coisa errada, eu acho só pra você ver como é que a arte é pejorativa, né? Lá dançou, mano. Olha que péssimo isso, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante, vai lá que esse menino deve estar fazendo arte. Peraí, não coloca a arte como algo negativo. Se ele está fazendo bagunça, ele está fazendo algo errado aí. Se ele estiver fazendo arte, ele está fazendo algo positivo que vai acrescentar para o mundo. E aí o cara fala, dançou, né? Dançou. Peraí, dançou é outra coisa. A dança é maravilhosa, a dança é incrível. Então, assim, a arte está jogada de forma pejorativa aí no nosso dia a dia, né? E aqui, concorda ou não? Em baile de cobra, sapo não dança. Eu acho que isso volta quase naquele assunto anterior que a gente falou, né? Da questão de como é a dança. Eu acho que essas... como é que eu posso falar? Essas imposições, né? Tipo, que a gente tem em questões... Eu vou ser até um pouco direto em questão de homem não pode rebolar, que a gente tinha antigamente. E se você faz isso, é muito aquilo. Eu acho que isso é uma coisa antiquada, assim, né? Eu acho que em qualquer coisa da vida hoje em dia tem muita coisa antiquada que impede a gente de ser a gente mesmo, né? De fazer as coisas que a gente gosta, de expressar da maneira que a gente quiser. Então eu acho que essa aí eu não concordo. Mas eu não concordo. Então em baile de cobra, sapo pode dançar sim, não tô nem aí. Pode dançar. Sormano, vamos falar de algo que eu acho que tem muito a ver com você e você é referência aqui na cidade, o que são danças urbanas?
Então, eu vou até te responder essa pergunta de uma maneira que me fez entender melhor as danças urbanas, né? Uhum. Porque como não é uma dança padronizada igual o balé, né? Que tem, né, tudo já escrito, correto, como é. Então, acaba que quando a gente vai estudar as danças urbanas, a gente fica meio perdido, porque tem muita gente que a gente respeita, assim, do meio da dança, né? E que tem opiniões contrárias umas das outras, assim, que acaba que a gente fica, meu Deus, o que é? Uhum. Então, em um determinado momento, eu comecei a seguir um profissional que eu acho um dos melhores pesquisadores assim, do Brasil, que é o Henrique Bianchini, e me Uhum. baseei assim, muito no jeito dele de pensar. Então, eu comecei a buscar mais atrás para eu entender o que seria as danças urbanas pelas pessoas, né? Uhum. Então, se a gente pensar, qualquer ação humana, né, cultural, seja qual for, ela vem de quê? Das pessoas, né? Então a Uhum. gente tem que, então eu parto do seguinte pensamento, que antes de tudo a gente tem que pensar que existe uma pessoa por trás, né, dessa dança, que existe uma Uhum. pessoa por trás dessa dança e que esse conjunto de pessoas que existe por trás dessa dança, elas têm determinados costumes, né? O que deu origem a Uhum. essa cultura delas. E elas vivem em sociedade, né? Uhum. Então acaba que essa cultura, que seria no nosso caso a cultura hip hop, inserido nessa sociedade, com essas pessoas que têm esses costumes, gerou, tipo assim, né, gerou mais além da música, do jeito de se vestir, do jeito de se expressar, do jeito de falar, e tudo isso formou a cultura em si. E dentro dessa cultura chamada hip hop, a gente tem 4 elementos, que é o break, grafite, DJ e o MC. O break, no caso, é a dança, e ali dentro fica as street dances, que no caso são Uhum. as danças urbanas. Então, as danças urbanas, se fosse para falar de maneira mais clara e mais tranquila assim, seria a influências dos afro-americanos a partir da música deles, né? E Uhum. eles se movimentam em cima dela. Eu penso assim. é, então eu deixo aí o Henrique Bianchini, né? Depois, se puder deixar o Instagram dele para vocês seguirem, que ele sabe falar bem melhor em relação ao que é em si as danças urbanas. Eu ainda estou numa construção, então eu fico meio em cima do muro e deixo questionável tudo que eu falar, que eu acho que é mais correto do que falar que uma coisa e às vezes alguém seguir aquilo que eu falei como que é o correto e pode ter outras opções. Como que elas evoluíram? A dança é simples, ela evolui a partir da música. A música evolui, Uhum. a dança evolui. A música muda, a dança muda. Porque o estímulo, né, que a batida te dá, ela muda a partir do... O seu corpo muda a partir do estímulo da batida, né? A música dita? A música dita. Desde sempre é a música. A música muda, a dança muda. Por isso é a diferença entre as danças urbanas e o balé. Porque o Uhum. balé, a música não muda. Entendeu? Uhum. A música não muda. Tem música, né, de 3 séculos atrás que ainda as pessoas dançam. Mas Sormana, vou te perguntar algo que talvez. Tá, quando a gente vê você dançando em cena, a gente vê literalmente os movimentos muito bem acabados, né? Os seus movimentos são literalmente perfeitos, assim. A gente vê um deslocamento perfeito, né? Alto, médio, baixo. Eu não vou saber falar porque do balé eu posso falar um pouco, mas eu olho para você esteticamente, é muito interessante, é acrobático, é maravilhoso. Aí eu te pergunto para você, quando que ela sai dessa questão histórica que você está falando? Que lá no bairro eu movimento dessa forma, aquele pessoal lá da frente daquele bar ou lá na quadra dança daquele jeito, e de repente a gente vê um movimento lá no bairro e aí a gente vê ele no seu corpo. Quando que sai dessa coisa cultural natural e vem para esse padrão, para essa estética incrível que a gente vê no palco? a partir do momento que vai para o meio acadêmico, né? A Uhum. gente sai do orgânico para o mais, pro menos orgânico, vamos dizer assim. Então, Aham. eu acho que a partir do momento que você leva para dentro de uma academia, né, que você vai ensinar essas outras pessoas, que essas pessoas elas não vão aprender de maneira natural, ou seja, nas danças urbanas a gente prevalece muito as rodas, né? As rodas Uhum. e as danças sociais, no caso, que é aquele conjunto, onde as festas, né, no caso, onde as pessoas se encontram simplesmente para dançar, né?
que eu acho que é um lugar de aprendizado incrível. Então a gente tem essa coisa das rodas, das festas, o pessoal se juntando em casa simplesmente para dançar. Aí a gente pega isso tudo que era coisa do cotidiano, que era coisa comum de acontecer, e leva para dentro da escola, né? Para o meio acadêmico, para dentro de uma escola. Aí a gente já tem que assumir padrões, né? Porque nem todo mundo ali, igual eu falei anteriormente, a gente tira totalmente aquele indivíduo que eu falei lá no início, né? Aquele indivíduo que nasceu naquele meio cultural, né? Que vem daquela cultura, que vem daquela sociedade. A gente tira tudo aquilo e joga só passos dentro de uma academia. Então a gente perde aquele corpo, perde aquela essência. Então a partir do momento que a gente perde essa essência, a gente tem que padronizar. Então por isso que a gente vê muita coisa em linhas no palco, né? Porque a gente acaba padronizando, porque a gente não tem esse corpo natural, esse corpo orgânico que eles têm. Mesmo a gente fazendo as festas aqui no Brasil, igual eu vou em muitas festas aqui, eu vou em rodas aqui, eu ainda não tenho esse corpo orgânico, né? Então o que eu posso fazer é me aproximar, igual eu dei referência, né, do Bianchini, também tem o Hugo Oliveira, o Hugo Alexandre, outras pessoas que eu admiro, que são essas pessoas que já puderam sair daqui e estar com essas pessoas no contexto delas e trazer essa mais consciência desse corpo pra gente. Mas mesmo assim, ainda eu não tô lá, ainda não é lá, então a gente ainda tem que forçar e pensar muito nisso. Mas eu acho que é isso. Resumindo a sua pergunta, eu acho que a partir do momento que deixa de ser orgânico, é isso. Quando você fala assim, dá pra gente ter uma dimensão da importância que essa dança urbana é e da representatividade que ela tem. É simplesmente mexer o esqueleto. Tem uma pesquisa ali. Eu queria que você respondesse pra gente essa última pergunta e depois nós vamos para os quadros, uma palavra, outra palavra. Combinado? Então eu queria que você falasse, eu não danço nada. Né? Eu no balé eu sou um erro, estou lá desde 2000 e... Não, estou lá desde 1998. O meu corpo ele não é um corpo para balé. Mas eu fui para Misaka. Fui muito bem recebido. E até hoje eu faço aula lá. Mas eu vejo que eu não tenho um corpo para o balé. Eu tenho encurtamento. Fui descobrir isso quando eu fiz pedagogia do movimento para o ensino da dança. Mas eu bebendo dessa água, eu vi o quê? Eu vi uma melhora no meu trabalho como ator. Eu percebi isso nitidamente. A minha linha, você falando de linha, né? Vou usar isso agora que eu achei chique. A minha linha expressiva em cena é outra coisa, porque o movimento de braço é diferente, o deslocamento no espaço do teatro é diferente. Então, assim, agora é um cara com consciência corporal fazendo teatro. Aí eu pergunto para você, a dança como desenvolvimento pessoal, nem todo mundo tem essa habilidade que você tem, o pessoal do grupo que você participa. Como é que é essa dança como desenvolvimento pessoal? Acho que o primeiro pensamento, Rony, é que às vezes as pessoas confundem, que tipo assim, mas você tem que dançar igual o outro, você tem que dançar tão bem. Não, depende do teu objetivo, depende do que você precisa. Só você sente o que você precisa quando você procura. Então você traça o seu objetivo. Eu acredito que tem desenvolvimento pessoal incrível. Eu acho que a dança, ela deveria ser inserida dentro do contexto escolar, como, tipo assim, como grade curricular. Por quê? Porque eu estou fazendo educação física agora e tipo assim, uns 80% do que eu estou aprendendo de como lidar em questões didáticas, né, e a importância do desenvolvimento motor, tudo da criança, a dança já me ensinou. Entendeu? E eu trabalho, então, entende? Então tem muito disso. Então, para o desenvolvimento pessoal, assim, é incrível. E sem passar também nas questões de autoconfiança, socialização, tudo isso. Então, eu acho muito importante. Só que um ponto aí, Rony, que pega, e também que eu acho importante a gente ressaltar para isso, é justamente, você falou de desenvolvimento pessoal. Então, a partir do momento que você quer ter um desenvolvimento pessoal a partir da dança, a pessoa que está ali para te ajudar com aquilo, ela tem que entender que ela é um profissional. Então, eu acho que é aí que muda. Então, às vezes, a dança ela é muito subjugada, assim, justamente por isso. Porque, às vezes, você está procurando alguma coisa no profissional errado. No profissional errado. Acho que isso acontece em várias áreas. Então, eu acho que esse olhar para o que você quer ajuda nessa questão de você compreender melhor que, às vezes, o problema não está na dança em si, né? O problema está no que você está procurando naquele momento.
Sormano, nós vamos falar uma palavra, outra palavra. E dessas palavras todas, você só pode comentar uma, tá? Tá, Então, eu vou falar sem uma passar mal. palavra, você me responde com outra palavra. Primeira que vier Ok. na sua cabeça. Não pode palavrão, tá? Vai E devagar, vai aí você pode devagar, que nós somos escolher um talento. uma. Você pode escolher uma para você comentar. Tá bom. Ok? Fuçando aqui, vendo o seu Instagram lá, eu peguei umas Vai com palavras. calma, vai com calma. Sociedade. Diversidade, diversidade, eu acho que é diversidade. Referência. Referência, acho que as pessoas, assim, no caso, igual eu sou muito ligado às pessoas. Tênis. Tênis, vou falar Nike. Coreografia. Coreografia é se recriar, Grupo. união, Corpo. essência. Michael. Jackson. Giros. Giros, equilíbrio. Batida. Caminho, Palco. desafio. Você quer comentar uma dessas palavras? Tá, eu acho que eu vou comentar a última, palco. Aham. Porque a maioria das pessoas tem medo de palco e outras pessoas gostam muito de palco. Então, eu acho que o momento que você está no palco, gente, ele é único e ele é mágico, né? Para qualquer, seja o pessoal do teatro, seja da dança, qualquer palco que você sobe, né? Até esse palco aqui que a gente está agora, né? Que é o Instagram. Sim, sim. Então, tipo assim, mas na verdade eu acho que eu valorizo muito o processo, né? Porque como eu sou coreógrafo também, então eu levo muito em relação a essa questão de como a gente cresce no processo, em grupo, individualmente, as coisas que a gente encontra. Então, geralmente, quando a pessoa que a gente começa, né, quando a gente está pensando no trabalho para o palco, é uma pessoa totalmente diferente quando esse trabalho está pronto, e é uma pessoa mais diferente ainda quando a gente está no palco apresentando esse trabalho. Então eu acho que o palco ele é muito importante para isso, para o processo, né, que a gente tem até chegar nele. E ele é lindo. Seja você dançando no palco de Joinville, seja você dançando no palco no teatro, seja você dançando aqui na nossa sala, que também pode ser um palco, vamos dizer assim. É interessante você falar isso, Ormando, porque no teatro também é assim, né? Às vezes a gente fica um ano ensaiando uma peça para uma única apresentação. Mas aí não apresentou só uma vez, mas o que agregou nas reuniões, nos ensaios, né? Discutir coreografia, discutir texto, discutir o cenário, o figurino, para formar aquela peça teatral. Aquilo ali é incrível, né? Aquilo ali é convivência, aquilo ali é abrir mão de algumas coisas, aquilo ali é dedicação, é abrir mão de final de semana. E o que você falou faz muito sentido, que esse processo todo fica na gente. Quando você olha para o outro, no primeiro ensaio essa pessoa era assim, e olha como é que ela está hoje. O palco ele é sagrado, realmente, né? Ele realmente é algo lindo assim, pra gente que é da arte. Ele é algo seja o nosso ponto final, né? assim, de um trabalho. Sormano, uma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de responder, de ter respondido, né? De responder. Não, acho que você fez perguntas muito interessantes. Eu acho que tá tranquilo. E uma pergunta que você gostaria de fazer para Rony Moraes, misericórdia, se tomar água. Então, vamos lá. Qual que é a relação que você vê entre dança e teatro? Eu acho que isso seria uma coisa legal. Vou ver se... Quando eu comecei no teatro na educação, eu comecei com o teatro. E depois que eu entrei para o balé, tinha nada a ver com balé. As meninas estavam indo para cá, eu estava indo para lá, não sabia o que era. Quantas meninas estavam abrindo aqui assim, eu estava assim, olha, eu não conseguia fazer abertura, eu sou literalmente encurtado. E comecei a perceber o poder que a dança tem
no contexto coreográfico. Por quê? Se você olhar o teatro e colocar ele no mudo, ele é uma coreografia. Ele é movimento o tempo todo. Ele é plano alto, baixo, ele é deslocamento, ele é tempo, ele é ritmo. Todos os elementos da dança estão no teatro. Mas aí, estudando, eu percebi que ela é mãe do teatro, né? O teatro surgiu a partir das danças dionisíacas. Então, assim, quando eu fui para o FMG e fiz pedagogia do movimento para dança, eu já não consigo montar nada que não seja coreografado. Se você assistir os meus espetáculos depois de 2010, você vai perceber que tudo tem movimento, tem deslocamento. Se você colocar no mudo, você vai ver que existe movimento ali. É uma dança. Você colocou uma música, é dança. Só que eu consegui chegar em algo que é teatro, mas tem dança ali. E uma outra coisa também que você falou que eu achei muito importante é a questão da música. Eu não consigo não colocar mais músicas nos espetáculos teatrais. Então você falou uma coisa interessante que é a música e essa coisa do movimento. E uma coisa mais interessante que você falou que é pegar a identidade daquele lugar, né? Como é que isso funciona em termos culturais, vamos trazer para a sala de ensaio e vamos transformar isso em algo técnico com linhas. Outra coisa que você falou também. Então, assim, não consigo viver mais sem teatro, a dança no teatro. Então, os dois casaram. Os meus trabalhos, todos, têm essa linha. Porque, a partir de 2010, vivendo o teatro, eu pude perceber, vivendo a dança, eu pude perceber isso. Então, não tem como desassociar. No meu trabalho, não tem como desassociar mais. Então, eu achei isso incrível. Eu lembrei de uma coisa aqui, Rony, que é interessante, que é uma discussão que acontece muito e que, se você me permitir, eu queria falar um pouquinho. Uhum. É relacionado a dança como arte, né? Assim, Uhum. e a dança como profissão, no caso, né? Porque às vezes a gente faz uns discursos que às vezes as pessoas interpretam de maneira errada. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para falar. Quando a gente fala de dança, a dança é de todo mundo, a dança é da humanidade, patrimônio, e todo mundo tem que dançar, todo mundo, né? Mas a partir do momento que a gente dá um nome, né? Que a gente dá um nome para algum estilo de dança, a gente coloca essa dança dentro de uma caixa. E a partir do momento que você coloca alguma coisa dentro de uma caixa, você tem que saber dissertar sobre o que está dentro da caixa para outras pessoas, né? Então, às vezes, quando a gente fala de ser profissional ou não, o que a gente está querendo dizer é isso, porque a partir do momento que você coloca um nome, a pessoa, ela procura aquela dança pelo nome e ela quer aprender aquilo, né? Então, se você ainda não está sabendo dissertar sobre aquilo, aí entra em conflito com aquilo que eu falei com você. Você não está contribuindo, né? Você tá fazendo ao contrário, você está atrasando o tempo. Então, ou seja, essa é a diferença. A dança é de todo mundo pode dançar, mas se você se propõe a passar para outras pessoas, você tem que se empenhar mais para passar aquilo com propriedade. Então, acho que é esse ponto aí que às vezes as pessoas não entendem, que não é falar que um é ruim, o outro é bom, não é nada disso. É simplesmente algo que faz parte da gente, que a gente vive. Então, a gente quer ver todo mundo vivendo aquilo, tipo, da maneira mais clara possível. Então, os nossos alunos, eles merecem que a gente né, se doe, né, que faça cursos, que estude mais, que procure e que diga não, que não sabe. Isso é importante. Um professor tem que saber dizer não, eu não sei isso e procurar depois saber. Então, quando a gente fala de profissional ou não e dança como profissão e como dança, é essa a diferença que a gente está dizendo. Sr. Mano, eu queria agradecer muito, né, por você ter disponibilizado tempo, né? Você acabou de dar uma aula e depois correu para estar fazendo essa live. Eu queria muito te agradecer e falar que você já contribui muito, né, com a sua pesquisa para a nossa cidade. Eu estava falando hoje, até mandei uma entrevista para a Gazeta falando sobre o trem da história. E daqui a algum tempo as pessoas vão querer saber sobre danças urbanas aqui na cidade. E vai ter um vagão lá, né, um vagão escrito Danças Urbanas. Eu tenho certeza que nessa pesquisa você vai estar e vai ser descoberto a sua contribuição com essa pesquisa incessante que você tem de correr, de ir para Joinville, de fazer parte de festivais, de trazer esse conhecimento para os meninos. Tenho certeza que esse vagão vai estar lá e você vai deixar um legado para gerações futuras aí quando se fala em danças urbanas. Queria te parabenizar
E muitíssimo obrigado, né, por você Eu que ter agradeço. aceitado esse convite, tá? Eu que agradeço.